Lucas 7, 11. O tema da minha pregação hoje é a vitória sobre a morte. Eu vou estar falando sobre a história da viúva de Naim. E olha o que diz, Lucas capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife era o caixão. Chegando, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele se divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Aqui é um episódio esplêndido da palavra do Senhor, onde diz a Escritura que Jesus estava vindo com a sua multidão para entrar em uma cidade chamada Naim. E as cidades antigamente eram cercadas por muralhas e normalmente tinham portas. Então, via de regra, a porta que entrava era a porta que também saía. E justamente ali, de encontro, duas multidões se chocam. A multidão da alegria entrando com Jesus Cristo, aqueles que focavam nele e olhavam para ele, e a multidão da tristeza saindo, acompanhando aquela mulher viúva que tinha perdido o seu único filho. Tudo que ela tinha, o seu único companheiro, além de não ter marido, o seu filho único também estava sendo enterrado ou sendo levado para ser enterrado naquele momento. Eu sei que às vezes quando nós olhamos um episódio desse, nós não lemos com tanta atenção. E nós esquecemos que ali sim, há dois tipos de pessoas que na verdade são os únicos dois tipos de pessoas que existem no mundo hoje. São as pessoas que focam naquilo que é morto e por isso vivem tristes, angustiados, representado pela viúva e por aquele cortejo que a seguia. E eu não estou dizendo olhar apenas para a morte, mas quando nós focamos algo que não seja o nosso Senhor, mas cedo ou mais tarde nós vamos perceber que aquilo é morte. Em oposição estava entrando uma outra multidão que de fato olhava para o que é importante, que mirava Jesus Cristo e fazia dele a sua alegria. Portanto, a cosmovisão que você tem do mundo vai falar muito sobre as suas angústias e necessidades e desesperos, porque se você é uma pessoa extremamente materialista, o dia em que as coisas não derem certo para você materialmente falando, você vai se ver assim como esse povo, olhando para algo morto, triste, sem esperança na vida. Agora, se nós de fato cremos em um Deus transcendente, se nós cremos que de fato a nossa vida não se limita apenas a este mundo ao qual vivemos, se nós cremos que depois que fecharmos os olhos aqui, os nossos olhos serão abertos diante de um Deus santo, poderoso, onde nós reinaremos com Ele por toda a eternidade, ainda que as circunstâncias desta vida sejam circunstâncias de morte, se nós estivermos os olhos fitos naquilo que é importante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo assim, diante das circunstâncias, nós não seremos abalados, é o que diz a Escritura. É por isso que você tem que prestar atenção no foco que você tem na sua vida. O que é importante para você? A viúva de Naim, Naim, é claro, não era um homem, era uma cidade, era daquela cidade, ela estava desesperada, porque ela já tinha perdido o marido, provavelmente seu companheiro de anos. Mas ali estava sendo algo ainda mais horrível em sua vida. Ele estava enterrando, a Escritura diz que não era apenas o seu primogênito, era o seu único filho. Pesquisas dizem que a maior dor do ser humano é enterrar o próprio filho. Que Deus realmente nos dê a graça e nos livre de algo parecido com isso. Mas se você conversar com pessoas que já passaram por essa situação, você vai ver que é algo terrível. É algo que foge da lógica da vida, porque o que se espera são os filhos enterrando os pais. É assim que eu espero. Agora, quando essa lógica ela é invertida, a dor realmente deve ser algo terrível. Em Zacarias, a Escritura diz isso, que a maior dor é chorar o unigênito e o primogênito. Nós vemos que quando Deus lança a 10ª praga sobre o povo egípcio, onde os primogênitos morreram, nós vemos o quão aquele povo ímpio chorou, porque eles eram ímpios, mas eles também tinham sentimento. Mas eles perderam apenas o primogênito. A Escritura diz que essa mulher estava perdendo o seu único filho. Único filho. E a situação conseguia ser mais grave, sabe por quê? Hoje em dia é comum nós vemos viúvas apoiadas no INSS,
aposentadoria, pessoas que trabalham para tudo que é lado. Não era a condição daquela mulher. Não era o que as pessoas desta época viviam. Elas dependiam exclusivamente do marido, então se o marido morresse, acabava a sua subsistência. Era por isso que eles tinham bastante filhos, porque na velhice os seus filhos poderiam cuidar dos pais. É isso que se espera. Aqueles pais que nos cuidaram durante toda uma vida, quando precisarem de nós, quando estiverem de idade, que nós venhamos a fazer a nossa contribuição. E aquela viúva, então ela tinha perdido o seu marido, e agora o seu único companheiro, o seu filho. Mas não apenas o seu companheiro. A sua fonte de sustento estava indo para o cemitério. Era a maior tragédia possível na vida de uma viúva, porque ela dependeria financeiramente também do seu filho, além da dor, da perda, de saber o que vai ser de mim agora. Olha como era trágica a situação dessa mulher. Até que, uma sensação de desespero e de saber, e agora o que vai ser de mim? Até que ela chega em um momento onde ela encontra uma outra multidão que tinha um foco certo e na pessoa certa. Ela tem um encontro com Jesus Cristo por mera coincidência, talvez? Não sei. Porque, convenhamos, ela está saindo justamente naquela hora, Jesus entra. Alguns vão dizer coincidência. Eu prefiro acreditar em Jesuscidência, de que, de fato, o nosso Deus, ele arquiteta todas as coisas. Nada foge da sua alçada. Eu lembro, a Escritura diz sobre Abraão. Abraão sobe para sacrificar o seu filho Isaque, e de repente, quando ele levanta o cutelo para matar o seu filho, ele ouve uma voz: Abraão, não precisa mais matar o menino. Isaque era o sacrifício. E então, de repente, ele olha para o lado e vê um cordeirinho preso num arbusto. Ou seja, Deus, mais uma vez, com suas coincidências, suprindo aquilo que o ser humano precisa. Foi assim com Ruth. Lembra? Ruth, ela sai para pegar espigas em um campo aleatório. E diz a Escritura que o campo que ela vai é justamente o campo de Boaz, a única pessoa que podia resgatá-la. Ou seja, nós temos de fato um arquiteto que sabe de todas as coisas. Que a nossa vida aqui, que nós conseguimos olhar apenas o horizontal, existe um Deus que lá de cima, ele consegue ver o final da nossa estrada. E é por isso que eu e você não precisamos ficar desesperados. É por isso que nós vemos Jeremias sendo jogado numa cisterna. Tinha tudo para morrer, jogou o cara no poço, acabou. Justamente naquele momento, Deus envia um etíope, uma pessoa que passa num momento de aflição e ajuda a tirar o profeta dali. Por isso que eu não acredito em coincidência, mas que sim, que tudo aquilo que acontece na minha e na sua vida está debaixo do controle do arquiteto celestial, do Deus que está no céu, que sabe todas as coisas. No Salmo 139, verso 16, a Escritura vai dizer assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Para aqueles que querem aprovar, né? Aborto até 3 meses. O Senhor já nos conhecia antes. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Um dos motivos que nós defendemos que a criança ela passa a ser gente a partir do momento que é concebida é por conta do Salmo 139. O Senhor, Ele sim ordenou todas as coisas e sim escreveu todos os nossos dias, todos eles escrito e determinado, quando nós ainda éramos substância ainda informe, quando nós ainda éramos um aglomerado de células. Agora, você não precisa acreditar em coincidência. Se o Senhor escreveu tudo ao meu e ao seu respeito, então as coisas que acontecem na nossa vida também estão debaixo do controle do Senhor. Agora, quantos aqui também não se veem na situação dessa mulher? Situação talvez sim, de desesperança. Porque essa mulher tinha acabado tudo. Tinha acabado tudo para ela, a sua esperança. O seu companheiro, o seu amigo e o seu sustento foram embora. Talvez você esteja numa situação parecida onde você vê a sua família e diz: não, aqui não tem mais chance, acabou. Onde você olha por um problema de enfermidade e diz: olha, o médico falou que só Deus. O médico falou que o tumor já tomou conta. O médico falou que isso aqui não tem cura. E essas coisas nos levam ao desespero. Graças a Deus, essa mulher teve um encontro com a pessoa certa e então a vida e a história dela foi transformada. E assim como acontece com ela, pode ter certeza, se eu e você também focarmos naquilo que é correto, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós veremos que o Senhor continua nos guardando e fazendo grandes coisas na minha e na sua vida. E com base nisso eu quero passar 4 princípios aqui nesta manhã.
a respeito da história da viúva de Naim, da vitória sobre a morte. A primeira coisa que eu e você vemos na vida dessa mulher é que Jesus a viu. Sim. Verso 13, você pode acompanhar comigo? Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Às vezes a gente passa batido por um versículo assim, né? Vendo-a. Bom, Jesus não era cego, por isso que ele viu. Não, mas ele não viu apenas com os olhos naturais. Ele viu a necessidade daquela mulher. Aquela mulher que talvez poderia estar pensando: olha, Deus me abandonou. Não é isso que nós pensamos diante da dificuldade? Cadê Deus? Cadê o Senhor que parece que faz na vida de todo mundo? O fulano chegou na igreja ontem. E Deus está abençoando, enchendo ele de coisa. E eu estou aqui talvez há tempos. E o Senhor parece que não vê a minha aflição. E o Senhor parece que não vê a minha luta, não vê a minha dificuldade, os meus problemas. E às vezes ficamos bravos com Deus. Você lê isso constantemente nos Salmos. Constantemente você salmistas dizendo assim: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Sabia que os salmistas, eles eram pessoas comuns como eu e você? Isso aqui é apenas o brado de pessoas que estavam aflitas e parecia que Deus não estava ouvindo-as. Não é assim que nós fazemos também? Até quando, Senhor? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Olha a reclamação do salmista. O Senhor está cego? Ou o Senhor está fingindo que não me vê? Nós muitas vezes pensamos que Deus também está agindo da mesma forma conosco. Ele esconde de nós. Mas será que Deus se esconde de nós ou que nós corremos de Deus? Será que Deus realmente ele fecha os olhos para não nos ver? Ou será que nós tentamos fugir de onde os olhos do Senhor conseguem ver? É ignorância, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, o que diz a Bíblia. Mas na maioria das vezes não é Deus que nos abandona, somos nós que corremos dele. Quando você peca, meu irmão, você comete lá uma rata feia no sábado à noite. Eu duvido que você pense em vir ao culto domingo de manhã. Porque não vou. Nós corremos é de Deus. Esse é o ser humano. Em vez de corrermos para Ele, corremos dele. Em vez de fugirmos para o nosso Deus, nós vamos o mais longe possível. Nós que pedimos: Senhor, fique longe de nós. Através das nossas atitudes. Às vezes nós sabemos, olha, o certo é andar por este caminho. Só que nós queremos viver a nossa vida e achamos que nós temos o melhor para nós. E o que fazemos? Pegamos o caminho oposto. E depois as coisas dão errado. O que nós dizemos? Cadê o Senhor? Ora, o Senhor está no lugar que Ele sempre esteve. Foi você que foi por outro caminho. Então não reclame. É sempre assim. Era fácil as pessoas reconhecerem essa mulher. Provavelmente de preto, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Agora, a Escritura diz que Jesus olha para aquela mulher e de fato a vê. Para que eu e você venhamos sempre lembrar que o nosso sofrimento, ele pode não ser visto pelas pessoas, mas pelo Senhor ele sempre é visível. Ainda que talvez o seu cônjuge, ele não consegue perceber que você passou o dia inteiro angustiada. Nem para perguntar: amor, está tudo bem, está diferente? Não, ele não fala nada. Os filhos às vezes parece que não vêm. Mas a esperança que nós temos é de saber que sim, o Senhor nos vê, que aquele Deus que habita no alto e sublime trono, Ele também habita com contrito e quebrantado de coração, que aquele Deus que criou o universo, Ele tem tempo para todos os seus filhos quando nós clamamos a Ele. Semana passada, ou retrasada, eu preguei sobre a mulher samaritana, onde Jesus Cristo, no seu ministério, 3 anos no ministério, muito corrido, Ele consegue tirar tempo para fazer um sermão para uma única mulher. Alguém estava preocupado com o mundo inteiro. Alguém que pregava para multidões consegue tirar tempo para pregar para uma pessoa só. E aqui é a mesma coisa que nós vemos. A Escritura diz que Jesus se compadeceu dela. E compadecer aqui é no sentido de fato de sentir dó, pena. Jesus viu a tristeza daquela mulher e disse: meu Deus, ou eu mesmo, né? Eu preciso ajudá-la. Eu preciso. Olha a angústia que ela está passando. Vou ajudá-la. É por isso que, se as pessoas, meu irmão, não repararem em você, não virem o seu sofrimento, não se importe. Não chore para as pessoas. Não chore com textão no Facebook, pelo amor de Deus. Chore para Deus. Busque a Ele. Ainda que seus filhos não deem a mínima para você. Olhe para cima. Eu sei que às vezes é triste, né? Parece que ninguém nos vê.
Às vezes eu vejo pessoas importantes chegando no aeroporto, o pessoal faz uma recepção maravilhosa, bexiga, ai, fulano chegou, o cara chega no saguão, tem até fanfarra tocando música. Eu lembro uma vez, eu fiquei 3 meses em Porto Alegre, e quando eu estava chegando aqui em São Paulo, pensei, né, os irmãos da igreja vão estar tudo lá. Minha esposa com cartaz, escrita, saudades do meu amor. Meu Deus! Entrei naquele saguão, tinha uma alma viva. Dá para ouvir até o vento, sabe? Ainda bem que o Thiago estava comigo, né? Falei, tem alguém para eu chorar. Falei, se tem ninguém para me receber, não tem para receber você também. E daí? Você não tem festa para nós? E daí se seu marido não percebe que você pintou o cabelo? E daí se sua mãe não vê que você está angustiado, trancado no quarto, talvez há tempos? Olhe para cima e saiba que o Senhor vê a mim e a você. Mas a segunda coisa que nós vemos, a primeira é que Jesus viu essa mulher. A segunda coisa é que Jesus se compadeceu dela. Essa é a certeza que eu e você temos que ter. Jesus se compadece. Jesus nos vê e Jesus também se compadece de nós. Foi o versículo 13 que nós lemos. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Se compadeceu, teve dó. O seu coração foi tocado. No grego, essa expressão compadeceu, ela significa de fato, o Senhor se compadeceu do fundo das suas entranhas. Pastor, o que é entranha? É tripa. Fica mais fácil, né? O Senhor se comoveu do fundo das suas tripas. Eu sei que a palavra talvez não seja mais apropriada, mas os antigos, eles acreditavam que o centro das emoções não era o coração. O coração hoje é uma linguagem bonita, né? Ai, eu te amo de todo o meu coração. Você percebeu que quando você passa por uma situação difícil, de medo, ai, deu um frio na onde? É no coração que dá ou só frio na barriga? É as tripas mesmo, é essa palavra aqui que a Escritura diz. É claro que você não vai falar para sua esposa, né? Eu te amo de todas as minhas tripas, não cola. Mas era isso aqui que Jesus estava dizendo. Jesus se comoveu lá do fundo das suas entranhas. Ou você pode entender do fundo do seu coração também, não tem problema. Sabia que muitos milagres do Senhor não foram feitos para autenticar a sua divindade? Lembra quando o diabo, ele disse para Jesus lá na tentação, olha, se és filho de Deus, salta daqui, transforma essa pedra em pão. O que o diabo estava dizendo é o seguinte, ó, eu não sei se é filho não, mas se é filho, comprova aqui através de milagre. Muitos dos milagres do Senhor não foi feito para comprovar a sua divindade, mas simplesmente porque ele olhou pessoas comuns assim como nós, assim como você, uma dona de casa, assim como você, um trabalhador comum, assim como você, um aposentado, um adolescente, assim como você, uma pessoa que passa por angústias. Jesus via aquelas pessoas angustiadas, tristes, e dizia, vou fazer na vida dela. Não preciso provar que eu sou Deus. Eu me compadeço do sofrimento dessas pessoas. Foi assim com a filha de Jairo, foi assim com leprosos. Lembra, leprosos eram excluídos. Jesus era o único que ia de encontro. Jesus via aquela mulher do fluxo de sangue que há 38 anos enferma, onde o seu dinheiro não foi capaz de comprar a sua cura, e então ele se compadece daquela situação de sofrimento e vai de encontro a ela. Diz a Escritura que um homem tinha um filho que tinha problema, que era lunático, e o Senhor, se compadecendo do problema que aquele pai estava tendo com o filho, fez um milagre na vida dele. É por isso que eu e você, sim, quando também estivermos tendo um problema, talvez com o nosso filho, com a nossa filha, nós também podemos clamar ao Senhor, porque o Senhor se compadece dessas pessoas, daqueles que o buscam de todo o coração. Que convenhamos, Jesus, ele chega num cortejo fúnebre, um velório a céu aberto em andamento, e ele pede talvez a única coisa que aquela mulher não conseguiria fazer. O quê? Não chores. Não chora. Das duas, uma. Ou Jesus, ele era insensível ao sofrimento humano, dizendo, para de choro. Porque você sabe, né? Tem muitos crentes hoje em dia que se você chorar, você é fraco. O seu pai está morto, gelado no caixão lá. Uma lágrima, ei, crente, está desviando, né? Vai chorar? Ele está melhor do que nós. Não é? E ele está, eu não. Chore bastante. Arão e Moisés, quando eles morreram, a Escritura diz que o povo de Deus chorou 30 dias. Meu velório, eu espero que você chore por aí. Chora com gosto. Devemos chorar. Sim. Das duas, uma, ou Jesus era insensível, porque no Antigo Testamento, sabia, tinha até a profissão
para chorar em velório? Chamava carpideira, as mulheres que eram contratadas para chorar no velório. Imagina, pô, morreu o cara meio coisa ruim lá. Contrata as mulheres para chorar. Já que ninguém vai chorar, alguém tem que chorar. Ou a outra alternativa. Jesus sabia que ele poderia eliminar o sofrimento daquela mulher e vencer aquela situação de lágrimas, trazendo o menino da morte de volta à vida. Agora, da mesma forma que o Senhor se compadeceu dela, uma mulher comum, como você e como eu, nós também podemos ter certeza de que o Senhor se compadece dos nossos sofrimentos. E sabe o que é interessante? Jesus, ele é a forma grega do nome Josué, Josua, Josua, que na verdade é só um nome comum que tem para tudo que é lado. É igual hoje em dia, né? Rafael tem de quilo, Tiago, João, você vê de monte. Está na escola, vai chamar Rafael, vai ter 5 Rafaéis na sala. Jesus era um nome absolutamente comum. Tanto é que Barrabás, algumas versões diz, vocês querem que eu solte Jesus o Cristo ou Jesus Barrabás? E por que Jesus é um nome comum? Para mostrar que de fato ele também viveu como alguém comum. E como alguém comum, ele também passou aflições. Lembra que Jesus teve fome, ele sentiu frio, ele passou por angústias, ele chorou no Getsemane, mas chorou quando Lázaro morreu. Sabendo que ele ia ressuscitá-lo, mesmo assim ele chorou, para mostrar que de fato, ele sendo Deus, viveu como homem, e como homem, ele sofreu, e tendo sofrido, ele sabe o que é o nosso sofrimento, e sabendo do nosso sofrimento, ele sim pode se compadecer de mim, de você. É por isso que o cristianismo é uma religião ímpar, porque nas outras religiões você não vê um Deus que sofre, um Deus que sente a minha, a sua dor, um Deus que tem fome, que tem sono, que chora. Assim é o nosso Deus. Qual Deus é como Ele? Que come com pecadores, que se compadece de pecadores, que fica triste quando as coisas dão errado. Para pessoas comuns como nós. É por isso que Ele conseguia ser divino, mas também humano. Você lê, por exemplo, a história da mitologia grega, onde Zeus, o supremo Deus do Olimpo, ele não está ali para servir o povo assim como o nosso Senhor. Zeus está ali para ser servido. Sim, ele estala os dedos e Ganimedes vem servi-lo na mesa e na cama. Tinha até escravo sexual, o Deus dos gregos. Um Deus que quer ser servido o tempo todo. É por isso que o nosso Deus é diferente. Ele veio para servir. Ele não se agrada apenas de ouro, prata e pedras preciosas, mas como diz o Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Ou seja, aquele coração quebrado, arrependido, que reconhece o seu erro. Esse coração, a Escritura diz, não desprezarás, ó Deus. Esse é o nosso Deus. Qual Deus você conhece que morreu pelos pecados do povo? Nenhum. A não ser o nosso Deus. Terceiro princípio, Jesus consola. Ele foi o único capaz de trazer consolo para aquela mulher. Provavelmente ela ouviu muitas pessoas dizerem, olha, vai passar. Eu sei que a dor é grande, mas um dia você vai reencontrá-lo novamente. Não é isso que nós falamos em velórios? O Senhor sabe do melhor. O Senhor está no controle. Essa mulher provavelmente ouviu isso de muitas pessoas. Só que nós sabemos que o consolo é difícil numa hora dessa. Se você já foi a um velório, provavelmente deve ter ido várias vezes, talvez. É uma situação muito desconfortável. O que você chega, meu Deus do céu, e no velório e fala para uma pessoa, oh, tudo bem? É claro que não está bem. Está bem morto, é o máximo. Não está bem, de forma alguma. A pessoa precisa de consolo. É por isso que o Espírito Santo é chamado de o Consolador. Porque na hora de angústia, de aflição, na hora do desespero, na hora da morte, da dor, do luto, a única pessoa que pode nos consolar é Ele. Apenas Ele. É por isso que Jesus, Ele não apenas, meu irmão, transformou a água em vinho. Eu e você devemos lembrar que Ele é tão poderoso para transformar a água em vinho, mas também para transformar a dor, o coração quebrado, machucado, magoado, em um coração regenerado. Ele é poderoso sim para curar as nossas feridas. Ele consegue sim mudar a tragédia em glória, a morte em vida. Ele continua sendo o mesmo Deus. Só que eu sei que a sua vida pode ter sido difícil durante toda uma infância, sua adolescência. Ontem mesmo estávamos no retiro
E as pessoas vêm conversar conosco a respeito das suas angústias e suas aflições. E uma senhorinha conversando lá, dizendo do como o seu marido a tratava, mas de chorar, de cortar o coração de ouvir. Pastor, ele me pegava o cinto, dobrava em dois, mas ele arrebentava comigo. Eu caía no chão, eu tentava levantar, ele me enchia de chutes para eu continuar no chão. Foi uma vida toda de sofrimento. Deus do céu, eu ouço essas coisas, eu quase morro do coração. A outra moça dizendo as várias vezes que foi traída. Talvez você pense assim, olha, minha vida é assim, cheio de angústias e aflições. Mas se a sua vida é cheia de angústias, pode ter certeza, a medida de graça do Senhor para a sua vida vai ser ainda maior. Porque Ele sim consegue, mesmo em meio ao caos e ao sofrimento, nos fortalecer, nos colocar de pé, fazer com que nós venhamos a lembrar que existe um Deus que se compraz, um Deus que Ele olha para o nosso sofrimento e Ele não olha de lado, Ele não passa, igual aquele samaritano, está sofrendo, não importa, larga mão. Não, eu e você podemos ter certeza que sim, que Jesus Ele tem o nosso consolo, Ele nos consola, Ele nos vê, Ele nos ajuda quando nós precisamos. É tão sério que em Gálatas, capítulo 4, verso 27, uma das maiores angústias das mulheres, antigamente era a mulher que não tinha filho, porque sempre não ter filho no Antigo Testamento estava associado à maldição. Tanto é que quando Deus queria abençoar uma mulher, sabe o que Ele fazia? Dava filho de montão, um monte de filho. Quando Ele queria demonstrar que a mão dele, que a maldição dele estava sobre uma mulher, sabe o que Ele fazia? Ele cerrava o ventre e não permitia que a mulher tivesse filho. Mas ainda há o consolo. Em Gálatas 4, 27, a Escritura diz assim, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Você lembra da mulher de Abraão, que não tinha filho, e a sua concubina, que era, esse dia meu filho perguntou para mim, né, do meio, pai, ele estava lendo lá, o que é concubina? E eu tentando achar uma palavra para explicar para ele, que era amante legalizada, né? E como que eu explico? Meu filho, é tipo um caixa, essa aqui é a caixa 2? Não sei, vai. Tinha que dar uma outra explicação. Mas você imagina a tristeza da mulher de Abraão, seca, sem filho. Então ela pega a mulher e diz, eu tenho um filho com a minha escrava. E a mulher começa a dar filho igual coelho. E ela nada. Era angústia. Mas ainda assim a Escritura diz, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Olha o consolo. Talvez, ainda que você não tenha os filhos naturais, o Senhor pode dar até filhos espirituais. Aqui Ele está falando, olha, não importa qual seja a sua angústia, essa era uma angústia terrível para a mulher. O que Ele está dizendo é, o Senhor pode consolar você da mesma forma. Porque o que nós temos em Cristo é sempre maior do que nós precisamos. Ainda que você não tenha o consolo dos braços de um homem, minha irmã, ainda que você, meu irmão, não tenha o consolo dos braços de uma mulher, ainda que você não tenha um abraço nem do seu próprio filho, o mandamento do Senhor para mim e para você, diante da angústia e do sofrimento é, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu posso fazer isso. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E então você vai achar descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, em quem que nós podemos achar descanso? Apenas em Jesus Cristo. Ninguém mais podia consolar aquela mulher, mas graças ao nosso Deus, Ele a consolou. E quarto e último princípio para encerrar. Quarto e último princípio, Jesus intervém. Sim, Jesus intervém. É interessante que, como nós lemos, Jesus, Ele se aproxima daquela mulher. Ele vai até o filho dela. E Ele toca o filho dela. Isso é intervenção divina. Você sabe, muitas outras passagens na Escritura diz que as pessoas chegavam até Jesus. Cegos gritavam dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Lembra aqueles dois cegos? Tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Então Jesus, ouvindo, ia até onde eles estavam. Nós vemos paralíticos clamando por milagre. Aqui não tinha como aquele jovem clamar por nada, porque ele estava morto.
Mesmo assim, Jesus vai até ele, vai até aquela mãe aflita para resolver o problema dela e intervém na vida daquela mulher. Talvez você pode pensar assim, pastor, olha, os cegos podiam pelo menos clamar. É verdade. Os coxos, por mais que não podiam andar até Jesus, poderiam pedir que alguém os carregasse, assim como fizeram com aquele paralítico. Agora ali a morte já estava concretizada e a batalha aparentemente perdida. Não é isso que nós, às vezes, entendemos? Você está talvez com um parente, alguma pessoa conhecida, algum amigo, muito importante para você no médico. Teve um acidente, alguma coisa assim, ou doente. E então o médico diz aquela frase terrível. Olha, no caso dele, no caso dela, só Deus. O que nós fazemos? Ficamos desesperados. A primeira coisa que a gente já faz é, tem que ligar para o plano mútuo. O médico falou só Deus, acabou. E nós nos esquecemos que nessa frase difícil de ouvir, ainda há um pouco de esperança. Na verdade, ainda há toda a esperança do mundo, porque se ele disse é só Deus, é a Deus que você devemos clamar. Eu não sei quando já assistiram aquele filme, como que é? Milagre, Superação da Fé? Estou confundindo. Superação da Fé, o Milagre, como que chama? É Superação, Milagre da Fé. Estava no cinema recentemente. Eu assisti esse filme lá com minha família, meu Deus. Caiu uma árvore no meu olho, sabe? Lacrimejando. Foi nem o cisco. Se você assistiu, assista. E eu gosto de filmes que são baseados, de fato, em fatos. E conta a história de uma mãe que... Só um spoiler rapidinho, você não assistiu, não vou contar tudo não, tá? O filho dela, adolescente, não lembro quantos anos que tinha, uns 14, 15. Ele está brincando num lago, andando com os amigos dele, de repente o lago quebra. Ele cai, o lago congelado, água muito fria, e ele fica durante muito tempo ali no lago. E os bombeiros são acionados, e quem o resgata é um bombeiro ateu. Final de história, você assiste depois, eu não vou falar não. E quem o resgata é um bombeiro ateu. Só que ele ficou muito tempo sem respirar, muito tempo. E é legal que depois aparece lá, né? O rapaz que fez o personagem e o menino que passou por isso. O pastor todo church, muito doido lá, e o pastor que representou esse pastor no filme. Então ele fica muito tempo sem respirar e os médicos fazem de tudo, mas chega uma hora que não dá mais, o menino zera. E os médicos vão lá e chamam a mãe e dizem, olha, você tem todo o tempo do mundo para se despedir do seu filho. E ela entra sozinha numa salinha lá com o filho dela, morto. Ela ouviu a mesma coisa da boca do médico. Só que ela não ouviu só Deus. Ela falou, acabou, até Deus acabou. O que ela faz é clamar a Deus. É dizer, Senhor, volta o espírito ao meu filho. Senhor, tem misericórdia da vida dele. E depois de um clamor de uma mãe aflita, de uma mãe angustiada, de repente, pip, pip, começa a apitar o negocinho, os médicos voltam correndo e começam a fazer todo o procedimento, e ela ainda sofre um bom tempo depois que o menino fica lá só respirando por aparelho, sem acordar. Isso é um fato. Não é apenas um filme para estimular a minha sua fé. Aconteceu isso com uma mulher que ia a uma igreja como a sua, com uma mulher como você. Esse é apenas um exemplo de vários exemplos onde Deus interviu, onde Deus teve misericórdia, onde os homens disseram, acabou. E Deus, de uma forma miraculosa, exercendo o seu poder, e de fato fez na vida de pessoas. Você deve conhecer pessoas assim. Talvez você já deve ter passado por circunstâncias parecidas com essa. Para que eu e você sempre venhamos a lembrar que sim, Deus continua fazendo, a batalha não está perdida. Ainda que as pessoas venham a dizer para mim e para você, olha, esquece, o seu marido já era, o seu filho não tem como, as drogas o consumiu. Não dê ouvidos a essas pessoas. Lembra Jairo? Com Jairo aconteceu isso. Lucas capítulo 8, versículo 49, ele estava com sua filha enferma, e então, o tempo onde ele vai atrás de Jesus, a menina morre. Acabou. E o que as pessoas disseram para ele? Falava ele ainda, ele está lá, Senhor, vamos lá, dá um jeito na minha vida. Se o Senhor for lá, tem jeito para minha filha. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Não é isso que por vezes ouvimos de outras pessoas? Você está pedindo, para de incomodar Deus, isso aí já era. Acabou. Não tem solução.
Talvez você já ouviu isso a respeito do seu casamento. Não incomodes mais o mestre. Não tem jeito, ela tá lá com outra já. Engravidou umas 3 depois de você. Eu lembro de uma irmã de uma das nossas igrejas que ela teve a triste experiência de o marido dela engravidá-la a mulher da rua de trás. O caixa 2. Foi um momento de muita angústia. E depois ainda foi embora. Foi ficar com a outra. Terrível, hein? E eu lembro ela durante... Não foram dias, não foram meses. Anos indo à igreja sozinha. Anos dizendo: Deus, é possível sim Ele ter misericórdia do meu marido. Pensa hoje num cara firme na igreja. Um cara que se a mulher atrasar, ele vai sozinho. Você conhece pessoas assim? Talvez essa é a sua história. Para que eu e você venhamos sempre lembrar que não há impossíveis ao nosso Deus. Não interessa se você ouviu, olha, o seu casamento já era, não incomode mais o mestre. Que o seu filho converter. Olha lá, ele não sai das drogas, o seu marido que vive no brejinho. Você sabe o que é brejinho, né? Aquele bar que só dá pingaiado, que a pessoa não sai de lá. Terrível. Então você pensa, não tem mais como. A esposa foi embora e você está lá, as pessoas dizendo, não incomode o mestre, não incomode o mestre. A questão é, já morreu? Se não morreu, ainda há esperança. E mesmo depois da morte, assim como foi o caso deste jovem, ainda havia esperança em Jesus Cristo. Ele ordenou que o menino morto se levantasse. Ele não pode ordenar que uma pessoa doente seja curada? Óbvio que pode. Aquela mãe chorando com o filho morto, ele disse, levanta. Daí talvez você ouve a notícia de que, olha, o tumor tomou conta de todo o corpo. Ora, para quem fez um morto onde nada mais funcionava, ser revigorado, o que pode ser impossível para o nosso Deus? Nada, nada, absolutamente nada. O que eu e você devemos fazer é mudar o nosso ponto de referência. É olharmos para a pessoa certa. E a pessoa que nós devemos olhar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na maioria das vezes, sabe por que o seu problema, porque a sua vida é uma vida de morte, de angústia? A maioria das vezes é por conta do seu pecado. É o que diz a Escritura. O salário do pecado é a morte. Mas ainda assim, o Senhor é capaz de trazer pecadores mortos em seus pecados e delitos de volta à vida. É por isso que nós temos que clamar a Ele. O interessante, para encerrar, é que Naim, a palavra Naim, alô, aí tá bom. A palavra Naim, ela significa agradável ou formosura. Não era nada disso que aquela mulher estava vivendo. Nada de agradável, nada de formoso. A Bíblia não diz o porquê que morreu, mas a nossa vida ela se torna desagradável, sem formosura por conta do nosso pecado. Como eu e você mudamos? A única chance é termos um encontro com Jesus, assim como essa mulher teve. É olharmos para Ele em vez de olharmos para a circunstância. Não importa, meu irmão, o quão longe você tenha ido no pecado, o quão desgraçada tem estado a sua vida. O que a Bíblia diz é que se nós clamarmos ao Senhor de todo o nosso coração, dizendo, Senhor, tem compaixão de mim. O Senhor pode todas as coisas. Para quem trouxe um filho da morte, não pode trazer o seu das drogas? É muita coisa, né? Para quem trouxe ali o menino da morte de volta à vida, para quem fez um coração que tinha parado de bater novamente, ele não pode tocar o coração do seu marido e convertê-lo, porque o seu marido é duro demais. Aquele lá não converte de jeito nenhum. Eu já disse isso muitas vezes. Eu nunca vou para a igreja. Eu aqui, pagando tudo que eu falei. Deus é poderoso. Poderoso, claro que é. Pastora, mas meu parente está no caminho errado. E toda vez eu falo, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ele não vem. O meu amigo, o meu conhecido, meus pais, eles estão no caminho da idolatria. No caminho do espiritismo, eu estou dizendo, eles não vêm para o caminho certo. Esse menino estava caminhando para o cemitério, para ser enterrado. E teve como o Senhor reformular a sua rota. Assim como o Senhor disse para aquele jovem, olha, eu te mando, levanta, o Senhor pode fazer todas as coisas. A questão é, eu e você, nós temos fé? Que Deus continua agindo de forma sobrenatural? Eu e você temos fé que Deus
Ele não é apenas um Deus de histórias que nós contamos no culto, que nós contamos para as pessoas, mas Ele é o mesmo Deus que continua agindo de forma sobrenatural. Esse talvez é um dos erros da Igreja Reformada, infelizmente. Eles se preocupam com tudo que tem que se preocupar, com o grego, com o hebraico, com a exposição correta, histórica, geográfica, e acabam se esquecendo que Deus continua agindo de forma sobrenatural, que Deus continua fazendo milagres, que Deus continua libertando a pessoa do vício, que Deus continua convertendo, que Deus continua ressuscitando mortos. É o que diz a Escritura. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu continuarei constantemente clamando o Senhor, para que o Senhor a cada dia mais acrescente pessoas em nossa igreja. Você sabe, isso não depende de mim. Eu me dedico o máximo que eu posso. Mas depois de me dedicar uma semana toda em estudo e oração, eu oro mais ainda, sabe para quê? Dizendo, Senhor, tudo que eu fiz não tem valor algum se o Senhor não tiver misericórdia daquelas pessoas que me ouvem. Eu não posso, meu irmão. Eu posso talvez convencer você de algum argumento, mostrando que você está errado. Mas convencê-lo do seu pecado, eu não tenho este poder. A Escritura diz que apenas o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que todo pastor que se preza, ele se dedica durante toda uma semana e ele chega na hora de pregar e lembra de Ezequiel. Ele está pregando por um monte de ossos secos. E que se Deus não trazer vida a eles, não há o que eu e você possamos fazer. É por isso que eu oro e falo, Senhor, vou fazer tudo o que eu posso, mas só o Senhor pode acrescentar vidas. É por isso que eu oro constantemente pela conversão e salvação dos meus filhos. Porque não é o fato deles terem um pai pastor que faz deles automaticamente filhos de Deus. Não é. Eles precisam ouvir o Evangelho, eles precisam ser confrontados dos seus pecados e eles precisam se arrepender. É por isso que você pode e deve orar para que o Senhor o conduza em santidade, mesmo em um mundo caído, falido, pervertido. Porque o nosso Senhor, sim, Ele é luz, e nós devemos ser luz mesmo em meio às trevas. É por isso que também não há problema de você orar para que Deus supra as suas necessidades financeiras, porque hoje em dia parece que é quase do demônio você orar para que Deus supra as suas necessidades, para que Deus te dê um salário maior, para que Deus te dê condição de trocar de carro, de comprar uma casa. Eles dizem, agora parece ser materialista? Qual o problema? O Senhor, ao ressuscitar esse menino, Ele estava ressuscitando a fonte de renda daquela mulher. Então não há problema em eu e você clamarmos ao Senhor, oh Deus, me dá graça de um salário maior, abra uma porta de emprego, trocar de carro, de casa. Qual o problema? Não há problema nenhum. Oremos para que aquele Deus que foi ao encontro daquela mulher com o seu filho morto, para aquele Deus que foi ao encontro daquele funeral e trouxe vida ao que estava morto, que Ele também possa vir de encontro à minha e à sua necessidade. Que Ele pode vir de encontro às nossas causas que muitos julgam impossíveis. E que eu e você venhamos sempre a lembrar que para Deus tudo é possível. Que não há impossíveis para aqueles que creem e clamam pelo nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?